Olá, uma ótima noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudos em torno da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos. Vamos esperar o pessoal ir recebendo a notificação e entrando aqui. A gente dá o nosso boa noite a todos os seguidores aqui da página Recomeçar Espiritismo em Praia Grande, tanto no Facebook quanto no YouTube. Essa live de estudo também fica ao vivo no YouTube, então já fica o convite também para quem está assistindo através do Facebook para se inscrever no nosso canal, para poder acompanhar as palestras, as lives, tanto essa de domingo, que nós estudamos aqui em conjunto, quanto as da quarta-feira, que vai ao ar pela página do Facebook do Praia Grande na Tela, onde todas as quartas às 19 horas nós recebemos um palestrante, um expositor e um músico também. Então todas essas lives são salvas e postadas no canal no YouTube. Lá fica mais fácil para você assistir posteriormente e ir acompanhando. E também nós vamos dando boa noite para todos e caminhando aqui, falando sobre a distribuição dos livros de forma gratuita. Tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho segundo o Espiritismo. A Silvia Regina aqui, ó, dando seu boa noite aqui pra gente. A gente agradece o carinho de todos, todo mundo que vai chegando aqui. A Val também conosco. E para você que está acompanhando, se você ainda não tem o Livro dos Espíritos, não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente faz essa distribuição aqui na Praia Grande e região. Para quem acompanha a página e é aqui da Praia Grande região, manda um recado aqui pra gente, manda um oi aqui que a gente vai mandar inbox no Messenger o contato, né? Tanto nosso WhatsApp para estar enviando a localização, o endereço certinho pelo WhatsApp para vocês estarem retirando de forma gratuita, tá? É o livro físico mesmo, tá? Então para quem quer aí começar o Evangelho no lar, quer se debruçar no estudo e ainda não tem o livro, manda mensagem aqui pra gente que a gente vai estar te passando certinho, sem burocracia, para estar retirando. A Márcia Jorge aqui também conosco. A gente já vai dando início, né? O pessoal já está aqui com a gente, já está chegando. A gente vai dando início já. A Janete Pires aqui, ó. Uma ótima noite, Janete. Muito obrigado aí pelo carinho de todos que está aqui conosco para que a gente estude hoje sobre a escolha das provas. No Livro dos Espíritos, a questão 260, ali Allan Kardec indaga dos benfeitores espirituais sobre a escolha das provas, e é esse tema, essa temática que a gente vai estar estudando aqui de modo despretensioso, em conjunto. Então nós vamos aproveitando esse momento para tranquilizar não somente o nosso corpo físico, mas também as nossas preocupações cotidianas, pouco a pouco, procurando elevar as nossas vibrações, os nossos sentimentos, para que possamos nos conectar com o alto, com Jesus, com seus benfeitores. Pedindo a Deus que nos inspire, nos auxilie a ter o entendimento do estudo da noite, para que possamos ser pessoas melhores, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Aqui minha tia Glória Brisolino também com a gente, Silvia Regina, Janete, todo mundo. Então vamos dando continuidade. Na questão 260, Allan Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? Uma ótima noite para a Rita de Cássia também aqui com a gente. Então a gente pergunta, né, como é que pode, se na escolha das provas, como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? Essa pergunta está dentro do item
escolha das provas, que nós podemos observar da seguinte maneira, né? O espírito, quando se encontra na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, entre uma reencarnação e outra, ele está liberto ali do corpo físico, da matéria, ele já pode ter ali, fazer a escolha da sua prova. Ele pode auxiliar e ser auxiliado pelos benfeitores espirituais, programando a sua nova existência, a sua próxima existência. Isso quando ele já tem um grau de entendimento, um grau mental e consciência de si mesmo e da sua situação. Porque às vezes o espírito se encontra ali num estado de desequilíbrio pessoal, não tem consciência total da sua situação. Então é como se fosse uma criança ali em tenra idade que ainda não pode escolher por si algumas questões mais importantes e mais complexas. Então, nesse caso, o espírito ele tem ajuda, né? A gente sabe que Deus é amoroso e não desampara nenhum dos seus filhos. Então, existem ali os benfeitores espirituais, às vezes os seus familiares, o seu mentor, os trabalhadores da seara de Jesus que vai auxiliar. Então vai acolher esse ser, esse espírito que se encontra talvez em desequilíbrio, auxiliá-lo e reprogramar por ele a próxima encarnação. Agora, quando o espírito ele já tem uma noção do seu espaço, da sua situação, como ele se encontra, ele próprio ali junto dos benfeitores irá coordenar, escolher o gênero de prova que ele vai vivenciar na próxima existência. E aí a gente pergunta, né? Mas aí quer dizer que ele vai saber exatamente tudo que vai ocorrer? Não necessariamente, né? É como se ele escolhesse a estrada que irá percorrer. Essa estrada pode ter diversos buracos. Não necessariamente ele precise cair nesses buracos. Vai ter ali barreiras, não necessariamente vai bloqueá-lo, né? Então, é um gênero de prova que ele escolhe. Mas isso é no campo espiritual, na erraticidade. Então, ele vai escolher provas que visem a sua melhoria espiritual. Por isso que, às vezes, a gente vai indagar aqui, né, com a visão limitada, uma visão terrena. Mas se eu pudesse escolher minhas provas, eu não escolhi minhas provas, né? A gente quando está passando por alguma situação difícil, ou tem pessoas difíceis próximos da gente vai falar, mas eu jamais teria escolhido vir estar próximo dessa pessoa, tá passando por esses problemas que eu estou passando, eu não escolheria isso. Então, porque nós temos a bênção do esquecimento, né? Então a gente acaba não sabendo, enquanto estamos na matéria, que nós mesmos não somente pedimos, né, imploramos uma nova existência, que muitas vezes com dificuldade. Porque a dificuldade por ser encarnado vai ser ali uma luz, uma vitória no seu progresso espiritual. Mas vamos ver o que os bons espíritos aqui disseram, né, para Allan Kardec como resposta, antes da gente dar continuidade. Então Kardec perguntou, né? Como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? A resposta dos espíritos: é necessário que ele seja colocado num meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. Então, aquele dá esse exemplo, né? Então, aquele que as últimas existências caiu sempre no roubo. E no plano espiritual ele foi acolhido, estudou, praticou o bem, tem se dedicado, não desejando mais furtar,
ele próprio progride em intelecto no plano espiritual. Mas a gente sabe, né, que todo débito contraído na carne somente é pago e ressarcido na carne. Então ele próprio, o espírito próprio, na erraticidade, quando passa a ganhar nova altura, progredindo em conhecimento, progredindo moralmente, ele mesmo começa a se incomodar, vendo a última existência dele. Então ele pede uma nova prova em que ele nasça, que ele vivencie aquele meio onde ele vai ser tentado, para que agora, na próxima existência, ele prove para ele mesmo que ele de fato angariou, de fato conquistou as qualidades próprias para vencer aquele gênero de prova. E eu me recordo de um livro da Ivone Pereira, se eu não me engano, o Espírito Charles, né, autor, que conta um caso, um fato de um casal extremamente apaixonado, jovens que se amavam muito, respeitosos um com o outro e tinham um sonho, né? Se casar, constituir a família, ter uma vida juntos. Porém, o pai da mulher, da moça, era contra. Então eles tentavam ficar junto e o pai, né, em outros tempos também, foi e mandou os seus... Era um senhor de muito poder, muitas posses, mandou os seus capangas ali pegarem o pretendente, né, o rapaz, e dar uma surra nele, chicotear as costas dele e mandar ele embora, mandar ele sumir da cidade, senão eles iam matar e assassinar ele e iam fazer coisa pior com a própria filha. Então ele mandou o cara embora. E assim aconteceu. O rapaz, com medo de prejudicar a esposa, né, que iria vir a ser sua esposa, né, a sua noiva, com medo de prejudicá-la e a si próprio, foi para outra cidade. E aí, nesse caso, o livro nos conta que eles próprios, aquele próprio casal, no plano espiritual, pediu que viessem, se encontrassem, porém que eles não ficassem juntos. Então a gente vai pensar, como alguém pode querer isso, né? Dois seres ali que se amam, pedem para que não fiquem juntos. Então, numa visão terrena, um plano terreno, sem essa visão da reencarnação, fica difícil compreender, né? Não seriam masoquistas, gostam do sofrimento? Mas então, a gente vai compreender o que acontece. Quando cada um vai para um lado e eles não ficam juntos, eles passam a cada um se dedicar a uma obra de caridade e espalhar o seu amor. Então ele, quando vai para uma outra cidadezinha, ele passa a acolher idosos que estão solitários, cuidar, se dedicar desses idosos e fica ali como um lar. A família dele é aqueles que não têm outros seres para amar, para cuidar um dos outros. Então ele se dedica, o amor dele é dedicado a esses sofredores. E a moça também começa a auxiliar ali com a posse, com a influência do seu pai, ela consegue ali recursos e vai ajudando todos os moradores ali próximo da sua comunidade e vai se dedicando. Até vivem a existência assim, não se reencontram e desencarnam. Então, nesse livro conta que eles próprios pediram que não ficassem juntos para que continuassem progredindo. Por quê? Eles já se amavam tanto, já tinham esse amor de outras existências, que se eles ficassem juntos, o amor só ia fazer bem para um e para outro. Eles não teriam espalhado esse amor para mais pessoas. Então eles ficaram felizes por terem os dois conseguidos completar a sua prova que eles fizeram no plano espiritual. Se eles talvez ali, um deles tivessem se dedicado ao outro, mas o outro tivesse se revoltado, buscado a vingança, não feito bem, não conduzido esse amor
para mais pessoas, eles ficariam frustrados, porque não teriam vencido as provas que eles próprios colocaram para eles. Mas também nós temos que analisar que esses casos que os benfeitores, que a espiritualidade mostram para nós, cada caso é um caso. Então a prova do outro não é a minha prova. A gente tem que buscar parâmetros assim para estudo e reflexão, compreendendo a justiça divina, as oportunidades que Deus dá através da reencarnação. Mas isso não quer dizer que aquele gênero de prova seja o meu. Cada um de nós temos que indagar a nós mesmos, a nossa consciência, para saber em que nível evolutivo, em que estágio nós estamos e o que nós podemos fazer de melhor, né? Porque também tem aquele caso de uma moça que chegou para o Chico, né? Falou: ô Chico, eu já estou viúva há alguns anos e eu conduzi meu casamento 50 anos. 50 anos eu suportei o meu marido, ele era uma bênção, né? 50 anos foi difícil, era uma pessoa muito difícil, mas eu suportei. Suportei meu marido até que ele desencarnou. Então eu venci minha prova, suportei, então venci. Aí o Chico ficou pensativo, tranquilo, olhou assim para ela e falou: minha irmã, você suportou, né? Agora na próxima vocês virão para se amar. Então fica pra gente refletir, né? Então suportar não é o ápice ainda, né? No caso, eles ainda teriam que vir novamente sublimar. Então o final, o topo de toda a prova é o amor, né? Temos que chegar nesse estágio de sublimação. Mas dando continuidade aqui, deixa eu ver quanto tempo de live. Dando continuidade aqui, nós vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer sobre essa questão. Então, Emmanuel comenta com um texto, né, essa questão número 260 do Livro dos Espíritos. Vou até reler aqui qual que é a pergunta, né? Como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? Então Emmanuel inicia assim o texto. Muitas vezes na Terra, na posição de cultores da delinquência, conseguimos escapar das sentinelas da punição. Faltas não previstas na legislação terrestre, como sejam certos atos de crueldade e muitos crimes da ingratidão, muros adentro de nossa vida particular, quase sempre acarretam a queda e a perturbação, a enfermidade e a morte de criaturas que a divina bondade nos põe no caminho. De outra feita, quando positivamente enodoados com o ferrete da culpa, conseguimos aligeirar nossas penas ou delas nos exonerar, subornando consciências dolosas no recinto dos tribunais. Todavia, a reta justiça nos espera, infalível e além da morte. Ainda mesmo quando tenhamos legado ao mundo vastas parcelas de cultura e benemerência, eis que as marcas da ignominia se nos destacam do ser, então expostas à grande luz. Que é interessante, né?
dando uma pausa breve aqui na continuidade da leitura do texto, interessante que ele vai dizer, mesmo que a gente tenha legado ao mundo vasta parcela de cultura e benemerência, né? Porque às vezes a gente pode ser aplaudido pelo mundo, a gente vê pessoas que se dedicou, deixou várias ações na cultura, benfeitores, mas talvez ali se algum mal que ele fez, que passou oculto dos homens, que ainda lhe cobram na consciência, talvez ali enquanto encarnado ele consiga dar continuidade na sua existência quase que normal. Mas então, expostas à grande luz, no plano espiritual, fica mais à tona. Ele vê que ele realmente falhou. Então, talvez para o mundo ele ainda continue sendo aplaudido, feito ruas com seu nome, estátuas, marcado o seu nome na história, mas às vezes, se o espírito ali passou por algum crime, alguma ação ali que passou impune pela justiça terrena, pelos homens, jamais passará pela justiça divina através da sua própria consciência, né? Emmanuel ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, ó. Nessa crise inesperada, imploramos nós mesmos retorno e readmissão nos cursos de trabalho em que se nos desmandaram a deserção e a falência, a fim de ressarcirmos os débitos que os homens não conheceram, mas que vibram, obcecantes, no imo de nossas almas. Então você vê que Emmanuel diz aqui que a gente não pede, né? Nós imploramos o retorno, né? Ele chama aqui, ó, de readmissão nos cursos de trabalho. E aqui, antes da continuidade, esse texto, né, Emmanuel coloca um título nele. Embora ele esteja comentando aqui, esse texto é baseado como uma resposta, digamos assim, da questão 260, tem um título. Alguém saberia me dizer, sugere qual, vamos ver quem adivinha, qual é o nome do título para esse texto que nós estamos lendo? Eu vou mostrar aqui uma peça, vamos ver quem sabe dizer, hein? Ó. Tem vários formatos. Alguém sabe me dizer o que é isso? Tem vários tamanhos, em vários formatos. Mas o nome disso aqui é o nome do título desse texto. E Emmanuel usa essa palavra no texto aqui onde nós paramos, que a gente vai ler. Vamos ver quem comenta aqui. Quem sabe o que é isso aqui, ó. Às vezes fica um delay, é capaz de alguém já ter escrito e não tá aparecendo para mim, né? Mas eu vou dar continuidade aqui, ó. O nome dessa peça aqui é Cadinho. Isso aqui é Cadinho. O que acontece com Cadinho? O cadinho geralmente é colocado metais preciosos. Dá um exemplo, ou o ouro ou a prata, para ser feita a limpeza. Então ali tem alguma impureza, alguma sujeira, é colocado aqui e dado fogo. Aquecido, ali mais ou menos a 1000 graus, vira como se fosse uma gema de ovo, assim, bem líquida, a matéria-prima. Aí, isso, ó, o meu tio aqui, Gilson Brisolino, ó, isso é um cadinho, exato, ó. É um cadinho, então a gente coloca e tira. No cadinho fica a impureza, o metal fica limpo, tira toda a sujeira, a imperfeição sai, ou melhor, fica e o líquido sai. E aqui é um cadinho novo, tá? Esse é um cadinho novo. Ó, esse é um cadinho que já foi utilizado.
Ó, a gente consegue ver a cor com impureza, sujeira, ali algumas sobras de pedras e impurezas. Então vamos ver a analogia, né? Ó, então aqui vem o líquido, a matéria-prima, sai limpa, sem sujeiras, né? Tira as imperfeições e a sujeira fica no cadinho. Então vamos continuar lendo, vendo em que contexto que Emmanuel coloca a palavra cadinho, que leva o título desse texto, né? Para a gente dar continuidade aqui no nosso estudo. Aí Emmanuel diz assim, ó: é assim que voltamos ao cadinho fervente da purgação, retomando nos fios da consanguinidade a presença daqueles que mais ferimos, para devolver-lhes em ternura e devotamento os patrimônios dilapidados, rearticulando os elos da harmonia que nos ligam a todos na universalidade da vida perante a lei. Então ele vai dizer, né, que é assim que a gente volta. Então, retomar o corpo físico, retomar ali o convívio na família, é devolver para aqueles que mais ferimos. Devolver com ternura e devotamento. Ó, vamos ver aqui o comentário, ó, do meu tio aqui, ó, Luiz Antônio. Não recuseis o filho que no braço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Aí que interessante. Então a gente vai ter assim a vida como um cadinho. Nós retomamos o corpo físico como um metal com impurezas, imperfeições. E é através desse aquecimento, né, efervescente, essa purgação, que são através de provas que às vezes nos parece muito difíceis, que nós vamos eliminando. E um dia, não sabemos quando, né, ainda bem, retornaremos à pátria espiritual mais limpos, deixando aqui no mundo nossas imperfeições, como no cadinho, né? E temos essa oportunidade de devolver em amor, resignação para aqueles que antes, outrora, a gente feriu, tivemos atitudes que nós não sabemos ao certo quais foram, mas assumimos nossa responsabilidade, né? Como nós vamos despertando para essa visão espiritual, sabemos que no mundo pode ter injustiças, mas jamais injustiçados. Nós temos que aceitar e devolver aí com amor, e com renúncia e resignação. Então, Emmanuel continua, né? Reverenciemos desse modo no lar humano não apenas o templo de carinho em que se nos reabastecem as forças no exercício do bem eterno, mas igualmente a rude escola da regeneração, em que retomamos o convívio dos velhos adversários que nós mesmos criamos. Ó, aqui, ó, perdão por parar de novo, né? Mas aqui é interessante, né? Retomamos o convívio com velhos adversários que nós mesmos criamos. Não são adversários gratuitos. Nós mesmos nos ligamos e criamos esses adversários que hoje somos convidados a ressarcir, né? Converter algemas de ódio, de intriga, em laços de amor, de afeto. Então, que nós mesmos criamos a ressurgirem na forma de aversões instintivas
e desafetos ocultos que nos constrangem cada hora a lição da renúncia e a mensagem do sacrifício. Aqui ele chama de aversão instintiva. Então, às vezes a gente, como a gente tem o esquecimento ao reencarnar, a gente não sabe por que temos aquela aversão instintiva, né? A gente não sabe por que tem mais afinidade com uns, com outros. A pessoa às vezes não fala nada, mas a gente vê que tem uma aversão, e é como o Emmanuel coloca, de forma instintiva mesmo. Então ali já tem uma história de outras existências, né? E que nós temos que ir vencendo com amor, para ir retomando. E muitas vezes nós mesmos ferimos. Não adianta a gente se colocar sempre como vítima, né? Às vezes nós mesmos ferimos aquela pessoa, nós ainda temos aversão por ela, mas nós temos que ir convertendo e nos burilando, convertendo em amor, renúncia e trabalhando, né? Então, Emmanuel vai concluir assim, né? Caminhando para o final aqui, ó. E por mais inquietante se nos afigure a experiência no educandário doméstico, guardemos dentro dele extrema devoção ao dever, perdoando e ajudando, compreendendo e amparando, sem descansar. Pois somente aquele que se engrandeceu entre as quatro paredes da própria casa é que pode, em verdade, servir a obra de Deus no campo vasto do mundo. Olha só como ele finaliza, né? É forte, né? Bonito, ó. Pois somente aquele que se engrandeceu entre as quatro paredes da própria casa é que pode, em verdade, servir a obra de Deus no campo vasto do mundo. Aqui a gente vê, né, que um pouco antes ele vai dizer, né, que não basta ser aplaudido pelo mundo aqui, ó, ter deixado parcelas vastas de cultura e benemerência, né? Não basta só o aplauso externo. Então, somente aquele que engrandeceu entre as quatro paredes da própria casa é que pode servir a obra de Deus no campo vasto do mundo. Então, que a gente possa, desse modo, ir compreendendo nossa prova. É óbvio que nós não vamos saber detalhes do que nós planejamos junto com a espiritualidade antes de reencarnar. Mas cada um, analisando as suas dificuldades, para onde a própria vida conduz, saberá no íntimo de si mesmo onde tem que melhorar, qual é a prova que tem que suportar, que tem que vencer, seja no seu aspecto profissional ou, como o Emmanuel gostou de frisar nesse texto, no lar doméstico, né? Como o nosso cadinho. Que a gente possa superar, possa ter renúncia, carregar nossa cruz, né? Porque Deus não dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Então, a gente gostaria de concluir esse estudo dizendo que se você está passando por alguma prova, alguma dificuldade que parece muito, tente ver por esse lado, que muitas vezes essa prova fomos nós mesmos que pedimos para a espiritualidade, a fim de equilibrar nossa consciência e pagar os nossos débitos. Deus, ele segue caminhando com a gente e jamais irá nos desamparar. Que a gente possa ter essa fé no futuro, manter esse otimismo, a esperança, porque se nós conseguirmos vencer, suportando, trabalhando no bem, teremos a alegria de, no plano espiritual, estar em paz conosco mesmo, com a nossa consciência e com aqueles no qual convivemos na nossa última existência. A gente agradece aí o carinho de todos, a todos aqui que
comentam, que participam, que a gente possa estar junto novamente no próximo domingo a partir das 18 horas. Desse modo, gostaríamos de finalizar elevando o pensamento que, embora estejamos aqui distantes de corpo físico, estamos unidos no mesmo ideal, no ideal de aprimoramento com vistas à eternidade. Pedimos à espiritualidade que, encontrando os melhores sentimentos, as melhores vibrações dentro de cada um de nós, possa tomar posse desses fluidos e conduzir para onde se haja mais necessário, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos. Mas da nossa parte, gostaríamos também de sugerir, em lembrança do Setembro Amarelo, que essas nossas vibrações de amor possam também ser levadas para todos aqueles que estão passando por depressão, por angústias e por aqueles que optaram pelo lamentável ato do suicídio. Que as nossas vibrações cheguem a todos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado por todos e, se Deus permitir, até domingo que vem.